Batom? Bate-papo? Isso combina? É claro que sim. Esta é a combinação perfeita do nosso programa Batom e Bate-Papo. Um programa que gera vida, que faz você rir, que te ajuda a pensar melhor, que te ajuda a viver melhor. Que é feito especialmente para você. Olá, estamos chegando aqui para fazer mais um programa Batom e Bate-Papo para você. Hoje, juntamente com as pastoras Marília, Dalva, Valéria, nós vamos compartilhar a respeito da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar muito sobre a palavra, porque tem tudo a ver com o nosso tema. O tema do nosso programa hoje é: por que nós precisamos declarar que a palavra de Deus é a verdade? E eu quero começar aqui citando João 17:17, que afirma exatamente isso. A tua palavra é a verdade. Então, nós estamos hoje aqui para fazer essa declaração e para mostrar para você a importância de declarar que a Bíblia é a verdade. Eu creio que, como filhos de Deus, nós precisamos aprender a declarar que a palavra de Deus é a verdade, ou seja, que a Bíblia é a verdade. Até mesmo porque essa declaração, ela confronta não apenas o mundo espiritual, mas o mundo à nossa volta. A palavra escrita é o próprio Deus falando. Amém. A palavra de Deus, ela é poder na sua boca. Por isso, à medida que você fala e que você confessa, a sua fé ela vai crescendo e ela vai gerando poder, pois é o próprio poder de Deus que está operando através desta palavra que é confessada, que é liberada. Como cristãos, mais do que nunca, nós precisamos lançar mão desta proclamação, porque a Bíblia diz que a palavra é como uma arma poderosa para destruir as obras do inferno. Mas para isso, nós precisamos aprender a usá-la. Vivemos em um mundo em que muitas coisas estão escritas em livros de autoajuda e muitas pessoas buscam essa ajuda, achando que é, de fato, o mais importante. Vivemos à nossa volta com temas motivacionais o tempo todo. A vida hoje baseada em métodos, faça, não faça, chaves para sucesso, mas nós sabemos que o mundo em si mesmo não tem esperança. E o diabo lança mão de todas essas coisas para disseminar mentiras. E, através dessas mentiras, existe um espírito de engano sobre as famílias e também sobre as crianças, que tem gerado medo e que tem tomado conta da mente das pessoas. Nós não podemos permitir que no nosso meio seja assim. Como igreja, nós estamos aqui para proclamar a palavra de Deus. Amém. E como conhecedores desta palavra, nós precisamos fazer dessa proclamação a nossa base de fé, uma verdade. Nós temos que nos alimentar da palavra diariamente, mas nós também temos que falar esta palavra constantemente. Amém. Porque, como alimento, a palavra de Deus nos nutre, ela nos dá energia, ela nos dá força, fé e nos dá alegria. Mas também, como arma, ela nos capacita a vencer esse espírito de mentira e esse espírito de engano que está à nossa volta e que muitas vezes assedia os próprios filhos de Deus.
A palavra de Deus é a verdade. Como nós devemos proclamar isso? É sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso bate-papo e no nosso programa. Por que precisamos declarar que a palavra de Deus é a verdade? E eu gostaria já de deixar essa pergunta aqui para que nós possamos compartilhar a respeito da importância de declarar esta verdade. Eu gostaria de ler aqui 2 Timóteo 3,16. Eu mencionei, a princípio, João 17, que diz: a tua palavra é a verdade. Mas 2 Timóteo 3,16 também diz e afirma que a Bíblia, ou seja, a Escritura, ela é inspirada em Deus. E ela é apta para nos ensinar a maneira certa de viver. Gostaria, então, que a pastora Valéria começasse compartilhando a respeito dessa importância de declarar que a Bíblia é a verdade. Primeiro, pastora, porque a verdade, ela é uma pessoa. E essa pessoa fala. Interessante que... Como é que começou o primeiro livro do Novo Testamento? Falando que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, o Verbo... Cristo é o Verbo de Deus. Então, quando você quer ler a Deus, leia Cristo. Cristo é o Verbo, né? A palavra de Deus se materializou. Gente, a gente tem que parar para pensar nisso, né? Eu me lembro... É muito poderoso isso, É muito poderoso. Eu me lembro que a senhora falou uma vez, ministrando em São Paulo, numa conferência, que o maior mover de Deus no meio da humanidade foi a encarnação de Jesus Cristo. E essa encarnação é o quê? Nada mais do que a palavra sendo mostrada, sendo vivida e sendo reverenciada em nosso meio. Então, a palavra de Deus, ela é a verdade. Querem acrescentar, Marília, Dalva? Eu acho que nós temos que também declarar o que é verdade, que a palavra de Deus, ela é essa verdade. Porque o mundo declara o contrário. Então, vozes falam a respeito do que é a palavra de Deus. Então, faculdades e muitos outros lugares, pessoas proclamam, né, que a Bíblia não é a palavra de Deus. Mas nós estamos aqui para sustentar um testemunho, que é a palavra de Deus. E proclamam sem nenhum tipo de medo de ofender, jamais, de contradizer outros. Às vezes nós vemos isso, as pessoas falam mentiras na televisão, na mídia, contradizem o que a Bíblia diz e muitas vezes nós não falamos nada. Hoje vivemos num mundo politicamente correto que quando você fala a verdade ou aquilo que a Bíblia afirma, você corre o risco, né, de ofender as pessoas com a verdade. Então, eu penso que nós precisamos entender isso. É importante, é necessário declarar que a palavra de Deus é a verdade. Marília? No texto inicial, né, pastor, você falou sobre essas vozes. E eu penso que nunca houve tantas vozes, né? Com o avanço da internet... Contrárias, né? Vozes, filosofias, autoajudas, né? E para poder realmente ajudar as pessoas, para poder dar ali um suporte. Mas lá em João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, existem muitos caminhos, né? Existem muitos processos aqui para nós sermos ajudados, mas a Bíblia diz que só Ele é o caminho. Eu creio que nós precisamos discutir menos a Bíblia. Exatamente. E fazer mais declarações que já estão na Bíblia. Exatamente. Porque muitos crentes, irmãos, eles gostam de discutir. Então, nós estamos agora na era, né, no tempo das lives, não é isso? Então, você está ali e você quer discutir, você quer colocar seu ponto de vista e todo mundo acha isso tudo muito bonito. Mas eu acho que nós não estamos precisando muito de pessoas inteligentes, cheias de filosofia. Nós precisamos de irmãos e irmãs que declaram a palavra escrita, porque esta palavra tem poder. Isso é que tem poder. As pessoas não têm constrangimento de falar um palavrão no ambiente público. Nem
na mídia, num programa de televisão. Mas quando você fala a palavra, isso gera silêncio. Então, por que não? Às vezes, dentro de um elevador, você já percebeu ali que as pessoas, hoje no mundo moderno, as pessoas não recebem mais mensagem, áudio. Então, você está num ambiente público, às vezes num restaurante, você ouve a mensagem da pessoa conversando ali, que nem tem nada a ver com você, mas você é obrigado a ouvir. Exatamente. Então, por que não? De repente, você, na hora de fazer a oração, você fala, Senhor, a tua palavra é a verdade. Acho que as pessoas vão pensar assim, é louco. Estamos precisando de pessoas mais loucas assim, não? É verdade. E eu acho que também ser mais ousadas, porque essa questão da internet, né, de lives, tudo isso que nós estamos vendo, e não vai voltar, né, pastor? Agora, daqui para frente. Então, se é para usar, abre a sua boca, declara a palavra. É verdade. Né? E olha em posts, que onde diz. você estiver, né, influencie, mas influencie com a palavra. Em Romanos 1,16, pastora, diz que eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque ele é poder de Deus. Sim. É verdade. A salvação de todo aquele que crê. Então, se é poder, eu não posso me envergonhar, eu tenho que falar, eu tenho que fazer o que a senhora falou. É levantar a minha voz e falar, é a verdade. Aleluia! Dá um aleluia, dá um glória a Deus. Isto é palavra de Deus. Exatamente. Agora, para você ser cheio da palavra, a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Como que você enche o coração? Você enche o coração da palavra, primeiramente, lendo. Exatamente. Não é isso? Você pode ler, você também pode ouvir a Bíblia, né? Mas é muito importante que a palavra escrita, Isso. literalmente, ali o logos mesmo, que você leia essa palavra para que você possa ser cheio dela. Então, eu queria colocar essa pergunta aqui tão óbvia, mas tão importante. Por que nós precisamos ler a Bíblia? A palavra, ela nos lava, né, pastora? E à medida que eu vou lendo, eu vou me alimentando. E a Bíblia diz que isso vai transformando a minha mente. A Bíblia fala para não deixar que a nossa mente seja transformada pela visão do mundo, pelas coisas do mundo. Não seja informada, né, conformada, mas conformada pela palavra. E tem outra coisa que o pastor Aloysio sempre falou, e que isso é muito verdade quando você começa a viver. É que eu só vou dar aquilo que eu recebi. Então, eu só posso dar comida quando eu comi primeiro, eu me alimentei. Então, a palavra, ela me lava, mas ela também me alimenta. É verdade. Agora, nós estamos falando aqui que hoje no mundo tem muitas fontes, muitas vozes, né? Sim. E eu acho que o crente, de uma maneira geral, ele acaba também se acostumando a ouvir muitas fontes diferentes. Sim. Exato. Então, É é um comum perigo. você ouvir, não, eu ouço fulano, eu ouço ciclano, eu ouço o outro, então durante a semana é esse, no final de semana é aquele, Isso. e ela vai fazendo ali um buffet de ministrações. Eu entendo isso, só que precisa ter muito cuidado, Sim. porque nem tudo é saudável. Você ouve muitas interpretações da Bíblia, mas a minha questão aqui é o seguinte, você ouve a Bíblia, a palavra escrita. Você não acha que nós precisamos, Valéria, parar para ler a Bíblia? Sim, exatamente. Nós precisamos ler a palavra escrita, nós precisamos ouvir esta palavra escrita e nós precisamos falar. É uma dieta excelente, né? A Bíblia diz, Cristo disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, nós devemos nos alimentar de Cristo, mas alimentar a palavra de Cristo, né? Ele mesmo diz, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Interessante demais essa questão que a senhora falou sobre ouvir muitas pregações, sendo elas interpretações da Bíblia. Nada de errado nisso. Mas nós temos que ler a palavra até para... Depende, às vezes pode estar errado, né? Mas tem para... interpretações que são nocivas, Isso, né? é isso que eu ia falar. Nós precisamos treinar o nosso espírito. Porque na hora que nós treinamos o nosso espírito, ele mesmo nos ensina a filtrar. Tem muitas coisas que você ouve, Isso é às verdade. vezes, que você ouve, que você fala, mas parece que não bate. Mas você tem que conhecer a palavra de Deus para o Espírito Santo te guiar. Exatamente. A Bíblia fala que o Consolador, que é o Espírito Santo que está em nós,
Ele nos ensinará todas as coisas. Isso. Então, às vezes, no nosso meio mesmo, como igreja em células, então, nós estimulamos e temos o hábito de compartilhar a palavra que é ministrada no domingo, nós compartilhamos na célula, porque é uma maneira também saudável dos membros se alimentarem. Mas muitos irmãos acham que aquele ali é um momento de debater, né? De colocar a sua opinião. Será que essas pessoas realmente leem a Bíblia ou ela está preocupada apenas em dar o seu ponto de vista? O que você acha, Marília, sobre essa questão de ler a Bíblia e realmente falar aquilo que está escrito, não apenas aquilo que você acha que é a verdade? No deserto, quando o povo de Deus estava ali, sem nada, né? Não tinha um McDonald's, não tinha padaria para comprar comida, Deus fez cair pão do céu, né, pastora Márcia? E a palavra era ali, o maná que o Senhor fala na palavra, ela sustentava. E aquele maná é muito interessante porque ele era dado todo dia. E o Senhor falava, não guarda de hoje para amanhã, porque se você comer amanhã o que eu estou dando hoje, vai estar perdido, vai passar mal. Então, isso fala, porque o Velho Testamento é uma sombra para nós. Isso fala também de uma dieta espiritual, né, que nós devemos ter. Então, lá em João 6,51, fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Lá era o maná, mas agora é Jesus. Né? Se alguém dele comer, viverá eternamente. Então, quando nós nos apropriamos dessa palavra viva, quando nós nos alimentamos, nós ficamos saudáveis. Qual que é o problema da opinião, pastora? As pessoas querem dar opinião, mas isso não alimenta. O que nos alimenta, a dieta equilibrada, é aquela feita. A gente pode até sair para comer fora de vez em quando, né? Sai no restaurante e outro, mas geralmente as pessoas não têm uma alimentação adequada, elas ficam doentes. O que nos alimenta? É a comida de casa. É o arroz, o feijão, o bife ali. Então, pastora, nós precisamos valorizar aquilo que Deus tem nos dado. Se nós temos essa palavra na célula para ministrar, isso vai ser alimento. E não a opinião própria, porque a opinião própria nos alimenta. Eu acho que a questão da opinião própria é que ela começa sempre com o eu. E a diferença quando você fala e declara a palavra é que ela começa com Cristo. A palavra de Deus então, e não nossa. A palavra diz. Sim. Então, a Bíblia diz. Então, nós vemos que isso é totalmente diferente. Porque é claro que nós podemos dar opinião, mas nós precisamos ter o cuidado de falar em linha com o que está escrito. Exatamente. Então, quando nós falamos da importância de declarar que a palavra de Deus é verdade, e a importância também de ler a Bíblia, porque se você olha para o ministério de Jesus, ele mesmo começou o seu ministério lendo Isaías 61 na sinagoga. Foi mesmo. Então, ele leu, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me enviou para pregar. E ele termina dizendo, hoje se cumpriu esta palavra. Quer dizer, ele leu a palavra escrita e ali ele se apresentou. Então, eu creio que nós precisamos valorizar essa palavra escrita. Está na até nossa porque pessoas deram a vida por essa palavra. Aqueles que escreveram a Bíblia, eles morreram por causa desta palavra. E outros também, durante a história da igreja, eles morreram para traduzir a Bíblia, morreram para contrabandear a Bíblia e levar a verdade para outras pessoas. E hoje nós temos esse acesso. E muitas vezes não valorizamos esse ato tão importante de ler a Bíblia. Eu estava ministrando para as crianças sobre essa facilidade que nós temos hoje, a liberdade que nós temos hoje de ter a Bíblia, de ler, de falar da Bíblia, e que muitos não tinham e muitos ainda não têm. E eu acho que, às vezes, hoje, no Brasil, vamos falar de Brasil, nós perdemos, talvez, o apego à palavra pela facilidade. Porque aqueles que são proibidos, pastora, eles decoram, eles escondem, eles morrem. Né? Quando eu li aquele livro do irmão Yun, que fala sobre a perseguição na China, como eu comecei a valorizar as pequenas coisas que eu tinha liberdade de fazer no Brasil. E, às vezes, as pessoas não valorizam a leitura da palavra que está na mão dela, está na casa dela, está no celular, está onde ela quiser, ela pode ler.
Né? E nós precisamos aprender. É verdade. Essa importância, né, que nós precisamos dar, ela tem que se transformar em algo prático. Prático, isso mesmo. Em João 14:6, né, eu gostaria de ler, eu acho que é o texto que a Marília também mencionou, Marília, ou não? O que você leu no início. Mencionou. Mas João 14:6, Jesus, ele está afirmando, né, que ele é a verdade. Então, a Bíblia coloca a verdade como sendo absoluta. Sim. Exato. Mas hoje, quando você afirma que Jesus é a verdade, você pode estar ali confrontando afirmações científicas e esquerdistas ou filosóficas, né, e de tantos aspectos diferentes. E isso inibe. Mesmo que não seja algo que você tenha liberdade de falar. Você pode afirmar isso. Valéria, como que fica afirmar que Jesus é a verdade? Ou fazer essa afirmação, a palavra de Deus é a verdade, num mundo em que afirma que não existe verdade absoluta? Pastora, é um confronto muito grande, até porque eu estudei, eu fiz especializações em educação, onde todos os autores dos livros daquele meu curso falavam que nós não podemos ser categóricos. Nós não poderíamos afirmar, porque a ciência é exatamente estudar e tentar provar algo diante das visões. Mas eu não quero falar segundo o fulano, segundo o Beltrano, eu quero falar segundo a verdade. Então, eu sempre fui categórica e afirmei. Interessante que a senhora estava falando aí, e eu comecei a me lembrar do testemunho do Billy Graham. Todas as vezes que o Billy Graham abria a boca, ele falava, a Bíblia diz. É verdade. É impressionante. Tornou-se um chavão, né? Tornou. É o Porque bordão ele se do tornou ministério o evangelista dele. que afirmava, a Bíblia diz. E o que diz o ministério do Billy Graham? Porque a Bíblia dizia muitas coisas que ele punha na boca dele. E o que diz? O que nós dissemos sobre o ministério dele? Eu acho que nós precisamos de ter mais Billy Grahams, não para fazer cruzadas enormes, como era o caso dele, mas eu penso para poder lançar mão Exato. do exemplo que é bíblico. Porque a Bíblia diz que Jesus, ao vencer o diabo na tentação, está registrado ali Isso. em Lucas 4, Está escrito. que ele disse, está escrito. Exato. Está escrito. Isso é muito poderoso. Então, acho que nós precisamos de mais pastores, de mais líderes, de mais pais, de mais crentes que falam isso. A Bíblia diz. É verdade. Está escrito. E depois menciona o que está escrito na palavra. Literal. Porque cada vez mais o mundo quer nos intimidar. Então, você não pode mais mencionar a Bíblia. Você tem que dizer apenas aquele autor que você leu, Isso. né? Aquele coach que você está seguindo, mas muitas vezes nós não mencionamos o que está escrito. E hoje nós estamos aqui para restaurar isso. Amém. Para falar da importância de declarar que a palavra de Deus é a verdade. E eu quero mencionar aqui sobre essa importância de ter a palavra na sua boca. E quando eu digo a palavra, quero reafirmar aqui a palavra escrita. Como que é importante ter a palavra de Deus na minha boca? Por que que eu preciso de falar a palavra escrita? Nós vamos continuar comentando sobre essa importância de declarar que a palavra de Deus é a verdade. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai voltar falando desse assunto. Fique com a gente. Toda escritura sagrada foi inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16. A palavra deve estar na sua boca e no seu coração. Romanos 10,8. Nós estamos compartilhando hoje sobre o tema a importância de declarar que a palavra de Deus é a verdade. Por que que nós precisamos fazer essa declaração? Por que que nós precisamos constantemente falar com uma voz audível que a Bíblia é a verdade? Por que que nós precisamos declarar aquilo que está escrito? Como Jesus disse,
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele disse isso para que todos ouvissem. Talvez hoje você pense, não, mas hoje nós precisamos ter mais prudência, precisamos ter mais cuidado. Bem, nós vivemos hoje no Brasil com uma liberdade de expressão. Então, muitos lutam por isso, até mesmo a imprensa. E eu acho que isso é uma conquista que nós não podemos perder. Então, existe a liberdade de expressão para outros tipos de crenças e filosofias, ok? Eles têm a liberdade, contanto que seja preservada também a nossa liberdade de declarar que a Bíblia é a palavra de Deus. Exatamente. Então, nós precisamos declarar isso, porque as pessoas também precisam ouvir aquilo que a Bíblia diz. E eu quero lançar mão aqui do que está escrito em Romanos 10:8, que diz assim: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então, eu gostaria de comentar sobre isso, né? Sobre esta importância. Qual é a importância realmente de ter a palavra na minha boca? Pastora Dalva. Pastora, tudo que está na minha boca, com certeza já passou pelo meu coração. Né? É verdade. E quando eu falo a palavra, eu estou declarando muitas vezes quanto que eu estou vendo. Porque as pessoas veem muitas vezes essa questão de declarar apenas aquilo que eu vejo. Isso é fácil, não é difícil declarar o que eu estou vendo. Mas a palavra de Deus, ela é algo espiritual. Eu vou declarar, não é uma realidade natural. Eu estou vendo que está tudo ruim, mas eu vou falar o que a palavra diz. Né? Eu lembro que um dia eu estava num ponto de ônibus, esperando o ônibus, e eu estava orando por um carro. E eu lembro que naquele momento que eu estava esperando o ônibus, foi um momento propício para orar pelo carro, né? E aí eu falei, naquele momento veio uma mensagem na minha mente. Você vai andar de ônibus, esquece esse negócio de carro. Naquela hora eu falei, diabo, eu vou ter um carro porque Deus é bom. E essa mentira que você falou não vai acontecer na minha vida. Porque dentro de mim eu sabia que eu não tinha dinheiro para comprar um carro. Mas eu precisei falar, porque era uma mentira que estava na minha mente. Você vence a mentira com a verdade. Com a verdade. Falando a verdade. Isso é poderoso. Lá em Mateus, a palavra do Senhor fala também que Jesus venceu, né, pastora Márcia, as tentações do diabo com a palavra. E eu creio que nós precisamos ser cheios da palavra, porque a palavra de Deus é a nossa arma contra o inimigo. Então, às vezes que Jesus foi tentado, ele disse, está escrito. Não, está escrito. Então, é isso que a pastora Dalva falou, a gente vive isso todo dia, né? Com relação à enfermidade, muitas vezes com relação ao nosso casamento, com relação à prosperidade. Então, se eu estou cheio da palavra, eu vou combater, né, com uma arma, mas que é uma arma que tem poder para desfazer as mentiras do diabo. Lá em 2 Coríntios, a Bíblia diz que a arma da nossa milícia, da nossa guerra, não é carnal, mas ela é poderosa para destruir fortalezas, anular sofisma, né? E levando cativo o pensamento a Cristo e a sua palavra. Então, quando eu sou cheia da palavra, eu libero a palavra, que ela é como uma arma, né? E ela atinge e desfaz as obras do diabo. A palavra na sua boca, ela propaga a verdade. Sim. Isso. Você já viu como que nós vivemos hoje num estilo de vida em que você está o tempo todo conectado. Então, você recebe uma mensagem, você recebe um vídeo ou algo interessante, você já encaminha para outros. Então, o tempo todo você está sendo um condutor de informações, seja verdade ou mentira, não é isso? Então, mas a palavra na sua boca, ela faz com que a palavra ela seja propagada para outros. E esta palavra, quando é a palavra escrita, ela tem poder. Ela pode alimentar uns e ela pode também ser arma para outros. Eu me lembro, em uma determinada conferência que nós fizemos, tinha ali uma pessoa ministrando e as minhas netas estiveram presentes ali por um breve período durante aquela palavra. E uma delas ouviu uma frase e ela guardou aquela frase. Né? E a pessoa que estava ministrando ali falou exatamente assim:
Porque o diabo vai ter que sair. Nós vamos ficar, mas o diabo vai ter que sair. Foi forte, e aquela palavra, aquela frase entrou na mente dela. E depois, dias depois, numa situação que nós estávamos ali, na nossa casa, a gente comentando algo, aí uma delas falou, não, vovó, nós vamos ficar. E o diabo é que vai ter que sair. É a verdade. E todos riram, né? Mas eu me lembrei, ela ouviu isso ali naquele dia. Interessante, porque ao ouvir aquela verdade, sim, a palavra penetrou no coração dela. Isso. E depois saiu. Realmente foi registrado. Percebe? Então, a palavra ela é propagada quando você fala, verbaliza. Valéria, sim, a importância disso, porque na educação nós sabemos que o ensino e a aprendizagem acontece através desse ato tão simples, né, de sim, falar e ouvir. Sim. Então, vamos comentar um pouquinho sobre essa importância, né, da palavra na nossa boca. Eu só quero dar um testemunho da primeira vez que eu ouvi a palavra escrita na boca de alguém que crê. Eu estava enferma, ou melhor, acompanhando o meu marido enfermo e sem esperança, porque o diagnóstico era de morte. E entrou um pastor e falou para mim, não aceita essa situação. E eu não estava entendendo o que ele quis dizer. E eu perguntei para ele, por que eu não devo aceitar essa enfermidade? Eu tenho opção? E ele abriu a boca e falou a Bíblia. Eu nunca esqueci. Ele falou, certamente, ele levou sobre si as nossas dores e carregou com as nossas doenças. Quando ele falou aquilo, teve um impacto tão forte na minha vida que até hoje, quando eu e meu esposo, que temos ministério, aliás, toda a minha casa tem ministério, quando nós oramos por alguém enfermo, eu percebo uma autoridade do céu. Olha o impacto que aquela palavra escrita, falada na boca de alguém que crê, teve na minha vida inteira. Então, muitas vezes, quando vamos trazer para a educação, a criança, ela primeiro, ela ouve. A criança, ela começa a falar, ela repete o que ela ouve. Aliás, ela aprende a falar assim, né? Repetindo, né? Então, é muito importante que nós tenhamos o hábito de falar a palavra escrita para a criança ainda na primeira idade dela. Lá na creche, lá na escola, nós temos o hábito de falar a palavra escrita para as crianças e elas repetirem. E é muito importante também, pastora, ouvir as músicas que têm a palavra. É verdade. Porque elas entram dentro da mente da criança e fixam. E aí ela começa a repetir o que ela ouve. E como a palavra de Deus, ela é de Deus e não nossa, ela tem poder. E ela vai gerar fé. A criança vai aprender a exercer fé na palavra que ela ouve. Exato. Por isso que nós precisamos falar mais a palavra. Isso. No Ministério com Crianças, como você mencionou, na escola, mas também na igreja, sim, nós precisamos ter menos interpretação da Bíblia. De falar mais a Bíblia. Contar menos histórias da Bíblia para as crianças, mas ler a história como ela foi escrita na Bíblia. Porque Hebreus 4:12 diz que a palavra é viva. Isso. Qual a palavra? O logos, a palavra escrita. Ela penetra no coração e ela vai se tornar rema. Então, nós precisamos falar mais o que está escrito. Esse hábito de ouvir a palavra é muito poderoso. A Valéria mencionou aqui Billy Graham, que ele é conhecido e ficou conhecido como o pastor da palavra escrita, porque ele sempre dizia, a Bíblia diz. E eu tenho uma experiência, porque quando eu conheci Billy Graham, eu ouvi falar dele na minha infância, né? Ele estava lá começando o seu ministério, no auge, né, do seu ministério, e a gente ouvia fitas, né? Meus pais compravam, e é claro que a gente não tinha acesso assim, a vídeos, mas ouvia falar a respeito dele, e eu ouvi uma vez uma fita cassete, e ele falando a palavra, eu nunca esqueci a palavra que ele pregou. E ele mencionava ali o texto, né, do jovem rico, que dizia assim, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. E ele vai falando o texto, e aquela palavra entrou na minha mente, no meu coração, e nunca esqueci da mensagem dele. Por quê? Por causa dele?
Não, por causa da palavra escrita. Amém. Amém. Porque Verdade. Hebreus 4:12 se cumpriu ali naquele dia, numa menina, numa pré-adolescente. Ela entrou no meu coração, ela dividiu alma e espírito. Amém. Então, nós precisamos de pessoas que falem mais a palavra. É verdade. Amém. Porque a palavra, ela realmente ela é viva. Isso que a senhora falou de dividir alma e espírito, quando o texto fala isso, pastora, literalmente é isso. Eu ouço a palavra de Deus, ela penetra dentro de mim e ela vai dividir aquilo que é natural daquilo que é espiritual. Sim. Porque muitas vezes essas colocações que a senhora falou no início, a minha opinião, é o que eu acho, é uma opinião que eu formei ao longo da minha vida, não quer dizer que ela é a verdade. Nem quer dizer que é de Deus o que você está pensando. Mas quando eu ouço a palavra, ela vai separar dentro de mim aquilo que é meu, que é natural, e aquilo que é de Deus. É verdade. Agora, nós estamos aqui num programa, Batom e Bate-Papo, que tem, né, um alvo de alcançar, pelo menos, na maioria, mulheres, né? Batom já está falando de mulheres. Já indica. Então, é claro que a palavra e os temas também, eles são amplos e alcançam todos. Mas as mulheres são tidas como pessoas que falam mais, ou que falam mais do que os homens, né, que é o sexo oposto. Mas eu acho que a gente precisava aproveitar essa oportunidade e até mesmo essa tendência que nós temos de falar mais, porque foi Deus que criou. Sim. Se alguém não gosta, tem que reclamar com o Criador. Né? Isso é o fabricante. Isso é comprovado pela ciência, né? Que a mulher ela usa o cérebro de uma maneira diferente que o homem. Por causa disso, ela fala mais. Uhum. Se nós falamos mais, então por que nós não aproveitamos essa oportunidade para falar a palavra? Isso. Verdade. Em vez de ficar dando opinião, em vez de ficar falando mal umas das outras, isso. Em vez de gerar contenda entre os irmãos, porque isso é muito real na vida da igreja. Quantas vezes a gente tem que apagar incêndio entre uma irmã e outra? Uhum. Porque fala aquilo que é indevido. Uhum. Precisamos falar mais as promessas de Deus. Amém. E eu gostaria de colocar aqui, Marília, 1 Pedro 1:25 diz que a palavra de Deus dura para sempre. Uhum. Isso significa que está relacionado, então, às promessas, né? Sim. Mas essas promessas de Deus, elas dependem da confissão da palavra para se cumprir? Sim, pastora. E nós estamos falando de mulheres, né, que falam muito, mas a palavra, e que nós devemos falar a palavra, para ela sair, ela tem que entrar. Não, nós não estamos falando das mulheres, não. Nós estamos falando da palavra. Mas você comentou agora mesmo sobre as mulheres. Eu quero deixar aqui, a palavra do Senhor fala que lá em Romanos 10, outro que você falou, está perto de ti na tua boca, no teu coração. Então, primeiro, ela tem que estar na boca, ela tem que estar no coração para ela sair para a boca, né? E eu sempre falo que palavras ditas são palavras plantadas, são sementes plantadas. Palavras repetidas com fé são sementes regadas que vão dar o fruto. Então, eu penso que essa confissão da palavra, ela tem que ser uma prática, ela tem que ser algo que eu preciso ter uma disciplina, né? Sem disciplina, nós não vamos liberar essa palavra. Então, eu tenho essa prática. Eu começo meu devocional confessando a palavra. Uhum. Eu começo ali, eu tenho uma lista de confissão da palavra para cada área da minha vida. Financeira, criação de filhos. Eu até quero um dia lançar um livro sobre isso, sobre confissão da palavra. Porque, pastor, a palavra de Deus, ela é poderosa demais. Se nós liberamos essa palavra, ela não é uma opção. Ela é a palavra de Deus e ela vai se cumprir. E a senhora fez uma pergunta, né? Se depende essas promessas se cumprirem dessa declaração. Uhum. Depende no sentido de que Deus já nos deu, mas eu preciso me apropriar. Depende da fé, né? Da fé. Quando eu me aproprio, eu libero fé. E quando eu falo, eu libero fé. A Bíblia fala, eu criei, por isso falei. Por isso falei. Uhum. Então, eu me aproprio dessa palavra e falo com fé. E creio que Deus prometeu e Ele vai cumprir. Só que, às vezes, as pessoas acham que é automático, né? Falam, não, Deus falou, está falado, né? Então, vamos deixar para lá. Mas o Senhor, Ele quer gerar em nós uma atitude também, né? De ir para Deus e falar, Senhor, eu creio, o Senhor falou.
É verdade. Valéria, você Sim. comentou aqui sobre essa questão do testemunho. Você ouviu um pastor falando um versículo e aquilo levou você a crer. Sim. Né? Eu queria que a gente comentasse também sobre essa questão, porque nós estamos falando da importância de declarar que a palavra de Deus é a verdade. Sim. E não apenas fazer essa afirmação, mas declarar a verdade. Sim. Né? Eu fui alguém que também me relacionei com mulheres que oravam muito e que tinham a prática de falar a palavra. Então, muitas vezes, eu às vezes ia conversar com a minha mãe e às vezes eu falava algo, ela era uma pessoa assim muito discreta, muito serena, nem sempre ela dava a opinião dela. Mas eu percebia, às vezes ela não dava opinião, mas aí ela falava a palavra. Nossa. Então, e isso eu lembro até hoje. Como que a palavra tem o poder de marcar, né, você? Tem. Eu me lembro de uma situação em que ela estava ali enferma, logo no final da sua vida, e eu estava tentando conversar com ela, parece que ela não queria muito conversar. Mas eu me lembro um dia que eu cheguei lá e falei, mãe, assim, 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 e ela olhou para mim e falou assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Meu Deus. Ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. Amém. E ela falou todo o texto de Abacuque 3. E eu fiquei assim, tão chocada com a vida, com o poder que teve aquela palavra na boca dela. Eu me lembro também de visitar uma vez, há muitos anos, uma tia minha, que foi a pastora da igreja onde eu cresci, e ela já estava velha, bem assim, idosa, e eu fui lá visitá-la. E quando eu a abracei, conversei com ela, e comentei algo assim, ela ainda me segurando assim com as mãos, ela olhou para mim e falou assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, virei e sararei a sua terra. E eu fiquei rindo, né? Mas assim, ela era alguém que falava a palavra. É. E essa postura dessas mulheres marcaram a minha vida. Sim. Porque era uma prática comum delas. Conversar com elas era ouvir a palavra constantemente. Eu acho que a gente precisava mais disso no discipulado com mulheres. Amém. Você não acha, Valéria? Como Sim. que tem sido a sua experiência em relação a essa prática, né, de ouvir a palavra, de apropriar-se das promessas de Deus? Pastora, a Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, eu creio que nós devemos mostrar a verdade, falando ela. Essa questão que a senhora falou, a própria Bíblia diz que Deus falou, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu me lembro também de uma pregação que eu ouvia muitos anos atrás, aqui mesmo, o pastor Naor pregando e ele falando dos profetas, e ele falou sobre Jeremias. E ele estava falando ali, mas a hora que ele falou alto, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Aquilo virou um eco. E muitas outras questões também, ele pregando uma vez sobre Geazi, e ele falou alto, de onde vens, Geazi? Sabe essas palavras assim? E eu fico, às vezes, me relacionando, às vezes eu estou em discipulado, eu fiz igual uma tia sua. E as mulheres ali falando algumas coisas, e eu lembrei dessa palavra e eu repetia ela. Entendeu? Eu repetia naquela hora, Deus me dava o discernimento. Então, assim, palavra de conhecimento veio porque eu conhecia a palavra escrita. É verdade. Eu já tive muitas experiências assim. Eu gostaria de comentar aqui também, em relação a esse tema que nós estamos falando hoje, sobre a importância de declarar que a palavra de Deus é a verdade. Eu gostaria de trazer isso aqui também no contexto da criança. Como que é importante ensinar a criança essa verdade espiritual, que a palavra de Deus é a verdade. Tanto para pastores, líderes, pais, educadores, pessoas que trabalham com as crianças e que creem realmente no poder da palavra de Deus. Eu trouxe aqui hoje um material que nós usamos na videira e que traz exatamente esse tema. A palavra de Deus é a verdade. Então, nós usamos esse material e nós trazemos também esse tema, não apenas para célula, para cultos, mas aqui também nós temos um livro para crianças pequenas, para os babies,
que fala exatamente isso. E temos um outro aqui, que é um livro ilustrado, que também traz o mesmo tema, porque nós fazemos questão de repetir e de falar para elas cada uma dessas verdades que nós mencionamos aqui. Agora, muitas vezes, nós ouvimos irmãos e até mesmo pais reclamando e falando sobre o ensino errado. Hoje nós temos um ensino aí que está disseminando, né, muitas ideologias e que o alvo do diabo é a infância. Então, eu gostaria de colocar aqui o seguinte: isso é um problema, é ruim? Claro que sim. Mas você sabe o que é pior do que isso? É quando aqueles que conhecem a verdade não ensinam a verdade. É verdade. Então, o mundo está fazendo o trabalho deles. A televisão, a mídia, o inferno, ou mesmo aquelas pessoas que acreditam nessas ideologias, estão fazendo o seu trabalho. A questão é, nós estamos fazendo o nosso? As crianças estão ouvindo a palavra nas suas casas, na igreja, na célula, nos livros. Como que nós precisamos, hoje, ensinar às crianças esta palavra escrita? Gostaria que a gente compartilhasse um pouco sobre isso, dessa importância de ensinar a palavra para a criança, tanto Dalva, Marília e Valéria. Colocando a palavra na boca delas, pastora. Porque eu acho que hoje, às vezes, acontece muito o ensino de coisas. Mas quando eu ensino a criança a falar a palavra, ela vai aprender a lutar. Porque vai haver momentos que nós vamos estar com ela na casa dela. Ela vai ter problemas. E ela precisa aprender a usar essa palavra naquele momento. Ela precisa aprender que a palavra tem poder na boca dela. Como ela tem poder na boca de um adulto. Tem poder na boca dela. Muitas vezes nós achamos bonitinho, né? Então, nós fazemos vídeo da criança falando o versículo, e tudo é bonitinho. Eu acho que a gente precisa avançar um pouco mais, você não acha, Marília? Pastor, e até para os pais, né? Nós somos uma igreja e também as mulheres que estão nos vendo, a maioria são mães. Eu acho que nós precisamos chamar para nós essa responsabilidade, né? Eu já falei isso outras vezes, eu saio com meu filho, levo para a escola, busco na escola, e eu aproveito esses momentos, às vezes até para ouvir, o que você ouviu na célula? Qual que é o versículo dessa semana? Quantas vezes a gente vem lembrando o versículo que ele aprendeu no Domingo Kids, lá no culto, a gente vai... O que é isso? É a mãe ensinando, é a mãe ali reforçando, porque a Bíblia diz, ensina, né, a criança o caminho que ela deve andar. E ainda quando ele crescer, não vai se desviar. E a Bíblia também fala, quando que eu vou ensinar? A Bíblia fala andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, nos umbrais da porta, dentro do carro, todos os momentos. levando para a escola. Então, eu penso que, como pais, nós precisamos chamar para nós essa responsabilidade. Também quero aproveitar, pastor, para divulgar o nosso curso de criação de filhos. Sim. Porque nós temos um curso excelente, um material escrito pela pastora Márcia, pelo pastor Aloysio, sobre criação de filhos, que vai desde 0 a 20 anos. É um tratado, é algo poderoso. É verdade, eu falo para as pessoas, você faz o curso, não, você está quase aqui que uma faculdade, porque qual curso que você aprende de 0 a 20 anos? Então, é muito rico, eu quero aproveitar e divulgar isso para você, entre em contato conosco, né, nas nossas igrejas, faça o curso, porque realmente é muito poderoso como pais, nós precisamos lançar a mão da palavra para os nossos filhos. Valéria, eu queria também que você até comentasse aqui, porque quando nós falamos de falar a palavra escrita para as crianças, muitos argumentam, mas a criança não entende. É interessante como elas entendem sobre feitiçaria, sobre sexualidade. Sim. Isso elas entendem. Mas ensinar a Bíblia para as crianças, elas entendem ou não? Elas entendem a Bíblia. E essa é a grande oportunidade que nós temos, formar a base espiritual na infância. Interessante que as famílias, elas preocupam com tudo quanto é formação da criança. O desenvolvimento físico, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento emocional, mas não se preocupam com o desenvolvimento espiritual. Nós somos muito privilegiados. Eu quero só falar para a senhora um testemunho que eu vi ontem. Eu tenho uma fisioterapeuta que a filha dela já está no 6º ano da escola. E ela foi me mostrar
até sem a filha saber, um grupo de alunos do 6º ano da nossa escola, onde as crianças aprendem a ouvir e a falar a palavra escrita desde a idade da pré-escola. E eu não acreditei no que eu vi. Ela fez print do telefone da filha. Mais de 11 alunos declarando a palavra no celular. Então, assim, houve uma situação com a família de uma criança e, de repente, veio um turbilhão. Todos eles falaram Bíblia. Amém. Então, assim, um grupo de alunos. Que então, lindo. assim, não subestime o ensino da Bíblia para as crianças. E Amém. é a hora Porque que elas entrou. precisam de desenvolver o raciocínio e Sim. de É desenvolver-se. verdade. Então, a Bíblia tem que entrar nessa hora. Nós estamos falando hoje sobre a importância de declarar que a palavra de Deus é a verdade. Nós vamos dar um pequeno intervalo e vamos voltar daqui a pouquinho com uma palavra para concluir esse assunto. Daqui a pouquinho a gente volta. A palavra do Senhor dura para sempre. 1 Pedro 1:25. Ô Gabriela, por que é importante ler a Bíblia? Porque é a palavra de Deus. Bem, nós vamos falar agora sobre por que nós precisamos declarar que a palavra de Deus é a verdade. Declarar a palavra é algo que nós fazemos constantemente, individualmente e também em grupo, como igreja. Mas será que todos entendem realmente qual é a importância em declarar a palavra de Deus? Ou declarar que a palavra de Deus é a verdade? Sabe, eu escrevi um material para ministrar às crianças nas células que traz exatamente este tema. A palavra de Deus é a verdade. E eu fiz não porque eu tinha planejado fazer, mas fiz por uma direção de Deus. Foi num tempo em que os filmes do Harry Potter estavam muito em evidência e estavam lançando, a cada ano saía algo novo, livros, filmes, e, de fato, foi algo que foi divulgado no mundo inteiro. Trouxe uma notoriedade muito grande, colocou a feitiçaria como sendo algo simples, inofensivo, e aquilo nos incomodou muito, porque estávamos também ali investindo muito trabalho com crianças. E eu me lembro que eu fui ler um livro escrito por um pastor falando o problema do Harry Potter. E quando eu comecei a ler, Deus falou para mim, você não precisa ler esse livro. E eu pensei, mas por quê? Ele falou, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Naquela hora, aquela palavra saltou assim na minha mente de uma maneira quase que audível, aquela voz. E Deus falou comigo, escreve isso para as crianças. Escreve a respeito da verdade. E eu entendi que, na verdade, o mundo está fazendo o trabalho dele, que é baseado em mentiras e engano. Mas cabe a nós falarmos a verdade. Se eles conhecerem a verdade, se as pessoas no mundo conhecerem a verdade, é a verdade que irá libertá-las de todo engano, seja ele qual for. Sabe, isso se aplica a todos nós. Por isso, eu gostaria de falar para você aqui 4 razões por que nós precisamos declarar que a palavra de Deus é a verdade. A primeira razão, por causa do mundo espiritual. Sabe, o mundo espiritual ele é tão real quanto o mundo natural, ou seja, o mundo invisível aos nossos olhos naturais. Quando nós nos convertemos a Cristo, a Bíblia afirma que nós somos transportados do império das trevas para o reino da luz. Nós não vemos isso acontecer, mas isso de fato acontece no mundo espiritual. Você continua morando no mesmo endereço, na mesma cidade, mas como então você é transportado de um lugar para o outro? É algo espiritual. O mundo
não pode perceber isso. Mas o mundo espiritual percebe. O mundo natural continua o mesmo, mas o mundo espiritual não. Então, essa mudança de reino é algo que acontece no mundo espiritual, que é real, que é verdadeiro. Agora, uma vez que você foi transportado do império das trevas para um outro reino, o reino de Cristo, onde Cristo reina, então você agora precisa também aprender a falar a linguagem desse novo reino. Qual é essa linguagem? O mundo espiritual reconhece a palavra de Deus. O mundo espiritual, ele não reconhece a palavra do homem, ele reconhece a palavra de Deus. Deixe-me ler para você aqui o versículo em Isaías 55, 11, que diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Sabe, essa palavra aqui, que sai da boca, não é a minha palavra ou a sua palavra. Essa palavra aqui é a palavra de Deus. É a palavra que saiu da boca de Deus. Então, é esta palavra que não volta vazia. Não é porque eu falo algo que o mundo espiritual se dobra diante da minha palavra. Não, não é assim. Não é algo automático, como muitas vezes você vê em filmes. Não. Esta palavra que sai da boca é aquela palavra que Deus falou e que Deus registrou na Bíblia. Por isso que nós cremos que a palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade. Ela é palavra de Deus, porque é uma palavra que foi proferida da boca de Deus. Esta palavra não volta vazia. É como uma senha no mundo espiritual. Quando você fala a palavra de Deus, com fé, as portas se abrem diante de você. O mundo espiritual não reconhece a voz humana, e sim a voz de Deus. Quando você fala aquilo que Deus já falou, o mundo espiritual reconhece a voz de Deus e ele se move conforme esta palavra. Deixa-me te dar um exemplo aqui que está no Novo Testamento, em Lucas 5, versículo 4 e 5. O momento em que Jesus estava com os discípulos, aconteceu algo semelhante. Diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Olha, aqui, a palavra que Jesus falou e a palavra que Pedro falou é a mesma no original grego. A palavra lançai e lançarei é a mesma no original, sem distinção. Isso mostra que Pedro, ele falou exatamente aquilo que Jesus havia falado. Então, Jesus disse, lançai, e Pedro disse, lançarei. Percebe? Aqui nós vemos exatamente isso. Pedro falou a mesma palavra que saiu da boca de Deus. E o resultado foi que o milagre aconteceu. Entenda uma coisa. Ali, naquele contexto, os peixes, eles já estavam lá. Mas Pedro, ele tentou pegá-los a noite toda e não conseguiu. Porém, depois que ele falou a palavra certa, depois que ele falou o que Jesus falou e agiu em fé, algo aconteceu no mundo espiritual e as redes se encheram de peixes. Esse é o milagre. É assim que o mundo espiritual se move e materializa no mundo natural. Quando você declara a palavra de Deus, o mundo espiritual vai reconhecer essa palavra, que não é sua, mas é de Deus. E, por isso, os empecilhos são removidos da sua frente. Mesmo que seja uma criança que fale a palavra e que tenha fé, se essa criança crê no Senhor Jesus e se é um filho de Deus, o mundo espiritual se dobra. Percebe como isso é poderoso? Então, essa é a primeira razão porque nós precisamos declarar a palavra de Deus,
por causa do mundo espiritual. Segunda razão, por causa do diabo. A palavra de Deus anula as mentiras do diabo. E o exemplo que eu quero dar para você aqui é na tentação de Jesus. Esse fato está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 4, e também em Mateus. O diabo, ele falou com Jesus. E Jesus respondeu ao diabo com a palavra escrita. Jesus era o Filho de Deus. Jesus poderia ter usado qualquer outra estratégia, mas Jesus escolheu falar a palavra escrita, porque ali ele estava nos dando um exemplo de como nós podemos resistir ao diabo e vencê-lo. Então, o texto diz assim: disse-lhe o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui já é a segunda vez que o diabo tenta Jesus. E ele então responde: está escrito. E pela terceira vez, quando o diabo mostra ali os reinos do mundo, toda a glória, Jesus então diz: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. E o deixou o diabo. Veja, esse fato está registrado na Bíblia para nos ensinar que o diabo ele vai lançar pensamentos mentirosos na sua mente. Mas você não deve verbalizar esses pensamentos, porque quando você fala a tudo que você pensa, você está declarando uma mentira. Você está trabalhando com o diabo. Então, você precisa ter muito cuidado quando você declara algo, porque pode ser que isso provém de um pensamento que foi lançado pelo diabo na sua mente. Jesus teve que fazer isso, ele teve que lidar com essa situação, percebe? E ele usou a palavra. Da mesma maneira, acontece conosco hoje. Quando você fala a palavra, você está trabalhando com Deus. E por causa de Cristo é que o diabo vai se retirar. É claro que não é por causa de você. O poder está em Cristo Jesus, que já venceu o diabo, mas também está na palavra escrita, que é uma ordem. Aquilo que Deus fala é uma ordem, e o diabo tem que obedecer. Então, apenas diga, está escrito, e fale a palavra. Naquele momento em que Jesus mencionou um versículo tão conhecido que está lá em João: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus estava dizendo que a verdade ela tem o poder de anular a mentira, mas ela precisa ser proclamada. Então, quando você conhece a verdade, aquela verdade liberta você da mentira. Quando vem um pensamento que não está em linha com a palavra, sabe, o seu espírito vai identificar. E você, naquela hora, vai rejeitar aquilo. É assim que acontece. Por isso que você precisa conhecer o que está escrito. É muito importante que você conheça o que está escrito na Bíblia, para não falar apenas da boca para fora, ok? Quando diz a verdade vos libertará, está dizendo que a verdade que liberta é a verdade que você conhece. Qual verdade você conhece? Então, quando você conhece a palavra, aquilo vai ser como uma semente, que vai ter poder para gerar fé. E quando você libera aquela palavra que você já conhece, ela com certeza vai agir de acordo com a situação. Eu me lembro uma vez de uma líder de célula de crianças compartilhar sobre como que as crianças estavam recebendo a palavra da graça. Nós estávamos ministrando, nesta época, um material que o tema é A Criança Faz Parte da Família de Deus, que é baseada nas cartas de Paulo. E a mensagem central ali é sobre o amor de Deus, a graça de Deus, que Deus nos ama
e que o amor de Deus não muda. E uma das lições ali falava sobre isso. Só que logo depois da célula, ali naquele momento de comunhão, uma das crianças correu e apanhou um limão. Eles estavam, na verdade, reunidos numa praça, ele foi, apanhou ali alguns limões no pé de limão, e um senhor, já de idade, um velho, veio para ele e o outro menino que estava junto com ele e repreendeu. Vocês não podem apanhar esses limões, vocês são... E falou ali um palavrão. E na hora... Eles saíram correndo, mas um deles voltou e falou para aquele homem assim: nós não somos isso. Nós somos filhos amados de Deus. E aí o senhor replicou, falou: mas Deus não gosta de criança que rouba limão. E aí o outro menino veio e falou assim: não, o senhor está errado, isso é mentira, porque o amor de Deus não muda. E assim, aquela líder... É claro que ela resolveu ali a situação, porque eles estavam apanhando limão no lugar público, mas mesmo assim não era correto fazer isso. Mas ela ficou tão admirada, porque aquelas crianças falaram exatamente a verdade espiritual que eles tinham acabado de aprender. Percebe? Então, a verdade, ela precisa estar na sua boca. Então, você precisa falar. Por causa do diabo. Porque o diabo, ele vai usar, às vezes, a boca das pessoas para falar mentira. E você, muitas vezes, acredita nessas mentiras, por não conhecer a verdade. Mas tem uma terceira razão, porque que nós precisamos declarar que a palavra de Deus é a verdade. Por causa de você mesmo. Eu falei aqui que primeiro é por causa do mundo espiritual, porque o mundo espiritual ele reconhece a palavra de Deus, a voz de Deus. Segundo, por causa do diabo, porque é a verdade que sobrepõe a mentira do diabo. E terceiro, por causa de você mesmo. A Bíblia diz que a fé vem pela pregação, vem por ouvir a pregação, a palavra de Deus. Romanos 5:17. Está escrito, a fé vem. Como que a fé vem? A fé vem quando você ouve a palavra, mas também quando você declara a palavra. Então, você deve ser o primeiro a ouvir a declaração da palavra. Se você vai declarar, você deve ser o primeiro a ouvi-la. Então, você vai declarar para você mesmo. Agora, você não vai falar para que ela se torne verdade na sua vida. Não. Você fala a palavra porque ela já é a verdade. Tenha sempre esse entendimento. Quando você estiver declarando a palavra de Deus e aplicando ela na sua vida, você vai falar porque ela já é verdade. A Bíblia diz, eu criei, por isso falei. Então, primeiro você crê que é a verdade, depois você declara a verdade. Então, é muito importante que você declare para você mesmo. Declarar o quê? Declarar o que a Bíblia diz. Então, você deve começar declarando aquilo que está escrito, ok? Você pode declarar, por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois você pode aplicar essa palavra na sua vida. Então você vai dizer, eu sou amado por Deus. Eu sou filho amado de Deus. Eu creio que a palavra de Deus é a verdade. Eu creio que a palavra diz que eu sou perdoado. Então, eu sou perdoado. Eu sou curado. Eu sou justificado. Eu sou filho amado de Deus. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Percebe? Todas essas frases são declarações da palavra, mas que você faz colocando ali na primeira pessoa e também aplicando na sua vida. Isso tem muito poder. Quando você declara a palavra e essa palavra se aplica na sua vida, na sua pessoa, naquele momento em que você está vivendo, você vai se tornar ou vai tomar posse ali da vitória daquela circunstância.
Eu me lembro uma vez que nós estávamos numa reunião, e eu era solteira ainda, e uma pessoa começou a entregar algumas palavras proféticas, e realmente havia um ambiente ali de muita unção, muita presença de Deus. Era uma reunião de discipulado, só tinha mulheres ali. E essa pessoa também entregou uma palavra para mim, mas foi uma palavra assim, baseada em coisas do passado. E ela então disse que eu teria muitos problemas nos dias seguintes. E aquilo entristeceu meu coração. E depois que terminou aquela reunião, eu entrei para o meu quarto. E na mesma hora veio na minha mente a palavra escrita, que diz assim: se alguém está em Cristo, lá em 2 Coríntios 5,17, diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Sabe, essa palavra, ela veio na minha mente e eu a declarei. E falei, eu declaro que nenhuma dessas coisas ruins que foram ditas irão acontecer na minha vida, porque eu já sou nova criatura e todas as coisas já passaram e agora tudo se fez novo. Sabe, nada do que foi dito ali através daquela pessoa aconteceu. Por quê? Porque a verdade tem o poder de anular a mentira. Então, às vezes, alguém que parece estar falando a parte de Deus pode não estar, ok? Por isso, nós precisamos ter sempre a palavra no nosso coração, para que nós possamos ser guiados pelo Espírito, porque isso é o mais importante, sermos guiados pela verdade. Mas há uma quarta razão, e esta é a última que eu quero mostrar para você, por que nós precisamos declarar a palavra de Deus? Por causa dos outros. É importante você declarar a palavra para que outros possam ouvir a palavra de Deus na sua boca. Em Romanos 10, no versículo 4, diz assim: e como ouvirão se não há quem pregue? Ora, é uma pergunta. Como ouvirão? Como as pessoas vão ouvir a palavra se não há quem a declare, se não há quem fale? Então, a palavra ela tem o poder de penetrar na mente e no coração e operar revelação. Isso está escrito lá em Hebreus 4:12. Depois você pode ler e você vai ver que essa é a forma como a palavra opera. Então, você pode ler, mas você pode também ouvir a palavra na boca de uma outra pessoa. Sabe, a palavra de Deus ela é tão poderosa que quando você ouve a palavra, ela penetra no seu ouvido e ela vai na sua mente e vai operar no seu coração. E ela vai gerar revelação. Talvez é um versículo ou uma palavra que você já conhece, mas na hora que você ouve, ela toma vida. Eu me lembro certa vez, no início do nosso casamento, eu e a Luísio estávamos orando por uma casa que nós havíamos comprado e que acabamos perdendo e foi parar na justiça. E numa reunião em que nós estávamos, de uma célula, alguém orou e declarou o Salmo 23, que diz assim: guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Sabe, quando aquele irmão declarou essa parte do Salmo, o meu espírito acendeu, porque na hora eu entendi que eu estava orando da maneira errada, porque eu estava buscando a justiça do homem, mas eu tinha que orar baseada na justiça de Deus. Então, eu achava que eu merecia ter aquele imóvel porque eu paguei por ele. E a justiça do homem tinha que me conceder aquele produto. Mas isso não ia acontecer, como de fato não aconteceu. Mas, naquela hora, através daquela palavra declarada, eu entendi, é a justiça de Deus, por amor do teu nome. O Senhor faz justiça por causa dele, não por causa de nós. Então, Deus age com base na justiça de Cristo e não na minha justiça própria. Sabe, isso é revelação. Eu mudei a minha confissão e passei a confessar a palavra corretamente.
E pouco tempo depois, Deus mudou completamente aquela situação. E depois, é claro, nós compramos uma nova casa. Mas tudo foi obra de Deus. Deus usou a situação para me ensinar uma verdade espiritual preciosa. Sabe, algo que é importante aqui acrescentar a respeito das crianças. As crianças, elas precisam ouvir a palavra de Deus da nossa boca. Elas precisam ouvir os pais lendo a Bíblia. Elas precisam ouvir os versículos, os textos da Bíblia na igreja, seja no culto de criança, seja na sala, seja numa pregação na igreja, ouvir os líderes falando, porque esta palavra vai penetrar a mente e o coração delas. Então, elas precisam ouvir desde pequeno. Elas precisam ouvir a palavra da boca dos seus pais e dos seus líderes. Talvez você pense assim, mas criança não entende a Bíblia. Não, isso é uma mentira, é um equívoco. Elas não precisam entender a teologia, mas elas precisam ouvir a palavra escrita. Elas precisam saber que a Bíblia é a palavra de Deus para que elas possam crer naquilo que está escrito. Olha, quantas vezes as crianças ouvem e repetem mentiras sem saber o que estão falando. Uma vez eu ouvi uma das minhas netinhas falando exatamente o que ela ouviu num desenho. Tem um desenho animado que a personagem ali sempre fala, papai bobinho, papai bobinho. E essa frase se repete em todos os episódios. E eu ouvi ela dizendo, papai bobinho. É claro que na sua inocência ali, 2, 3 aninhos, ela nem sabia do que ela estava falando. Então eu ensinei, falei. Porque é claro que ela iria ouvir muitas coisas erradas à medida que ela fosse crescendo. Mas por que ela repetiu? Porque ela ouviu. O nosso problema é manter a boca fechada, é não falar, é não deixar que as crianças ouçam. Uma outra situação também, numa conferência, uma das minhas netas estava ali presente no momento em que o pastor estava pregando. E ela ouviu a frase, nós vamos ficar. E o diabo é que vai sair. E pouco tempo depois, a gente estava em casa fazendo uma célula ali da família, e ela foi e me lembrou, falou, não, vovó, você não lembra? O diabo vai sair e nós é que vamos ficar. Quer dizer, ela guardou a frase que ela ouviu. É claro que ela não guardou tudo que foi ministrado naquela palavra, mas ela guardou a verdade espiritual. E isso é verdade, o diabo vai sair e nós é que vamos permanecer. Então, entenda uma coisa, os pais devem declarar a palavra para que os seus filhos repitam e possam crer que a palavra de Deus é a verdade. Eu creio que hoje as crianças precisam ouvir mais a palavra na nossa boca para que elas possam aprender também a declarar a verdade e cancelar a mentira do diabo. Eu quero encerrar aqui lembrando você a respeito dessas verdades espirituais. Por que nós precisamos declarar a palavra de Deus? Declarar que a palavra é a verdade. Primeiro, porque o mundo espiritual, ele reconhece apenas a palavra de Deus e não a sua. Segundo, por causa do diabo. Jesus venceu o diabo com a palavra escrita e você também irá vencer declarando o que está escrito. Terceiro, por causa de você mesmo, porque você precisa declarar para que você mesmo ouça a sua declaração daquilo que está escrito. E quarto, para que outros possam ouvir através da sua boca que a palavra de Deus é a verdade. Entenda uma coisa, nós não podemos impedir que o mundo pregue o engano, a mentira. Mas tem algo que nós podemos fazer. Nós podemos falar a verdade, porque é através da verdade que nós vamos anular as mentiras do diabo. Que você possa entender isso e praticar de uma maneira muito maior, mais intensa, que a palavra de Deus é a verdade e que ela tem poder na minha boca e na sua boca. Que Deus abençoe você. Batom? Bate-papo? Isso combina? É claro que sim!
Esta é a combinação perfeita do nosso programa Batom e Bate-Papo. Um programa que gera vida, que faz você rir, que te ajuda a pensar melhor, que te ajuda a viver melhor. Que é feito especialmente para você.